Hoje nós vamos falar sobre como analisar dados a partir do WebInfo. Para isso, a gente vai trabalhar com um módulo de análise de dados chamado Classic. Então a gente já discutiu como criar formulários, já discutiu como alimentar esses formulários ou questionários, Hoje a gente vai discutir como trabalhar com transformações, análise de dados e os comandos correlatos. Então eu vou clicar aqui nesse ícone do Classic para que a gente tenha essa possibilidade. Essa é a tela que me aparece, Vocês percebem que eu não tenho nenhum conteúdo específico ainda aqui do lado direito. Esse espaço ele vai ser dedicado às saídas ou aos outputs do que eu gerar aqui, Esse espaço sobre o editor de comandos vai guardar todos os comandos que eu vier executar. Esse espaço aqui embaixo dos comandos, ainda dentro da edição de comandos, vai registrar mensagens de erro, se tiver algum em destaque, E aqui do lado esquerdo a gente tem chance de trabalhar tanto com dados, por exemplo, a leitura de dados, a exportação de dados, o merge, ou a mistura de conjuntos de dados, a deleção de conjuntos de dados, de arquivos, de registros, ou até a não deleção, o retorno de algum registro que tenha sido deletado, Já em relação a variáveis, a gente vai poder definir variáveis usando o comando define, a gente vai poder definir grupos de variáveis, a gente vai poder retornar com definições que tenham feito anteriormente, a gente vai poder atribuir valores a partir do comando assign, a partir do comando recode a gente vai ter chance de converter uma variável em outra variável. Já no select a gente vai poder selecionar alguns subconjuntos que sejam do nosso interesse. A gente vai ter chance de cancelar essas seleções, de usar comandos if e else, assim como a gente tinha feito quando a gente trabalhava na incorporação de inteligência aos nossos questionários, de realizar ordenações ou de cancelar essas ordenações, Então eu estou falando aqui sobre diversos pacotes que a gente tem ali dentro do nosso WebInfo no módulo de análise de dados. Já em relação à estatística, a gente vai poder exibir os nossos conjuntos de dados a partir do comando list, vai poder gerar distribuições de frequência, uni, bivariadas, trivariadas, assim como tabelas. A gente vai poder trabalhar com funções que relacionam ou que estudam associações entre variáveis quantitativas e qualitativas a partir do módulo means. A gente vai poder sumarizar essas análises, vai poder gerar gráficos. A gente tem também um módulo dedicado ao que no WebInfo é chamado de estatística avançada, envolvendo modelagem de variáveis quantitativas a partir da regressão linear, da regressão logística. A gente pode realizar estudos de sobrevivência a partir do método de Kaplan-Meier, pode fazer estudos de perigos, de frequências envolvendo amostras complexas e assim por diante. Tem também um módulo de saída, em que a gente pode definir qual o caminho que vai adotar para registrar as nossas saídas, os nossos outputs, Enfim, a gente tem aqui diversas alternativas que vai tentar conversar com vocês a partir de agora usando esse módulo de análise de dados clássico. Vamos começar pelo comando que permite que a gente faça a leitura de conjuntos de dados, que seria esse comando read que a gente tem aqui dentro do espaço dedicado a dados. Eu vou clicar aqui nesse read. Quando eu clico, ele me exibe essa tela que eu posso procurar inclusive para arquivos recentes. Vamos supor que não tenha aberto nenhum conjunto ainda, então não vai ter opções para mim aqui. Bom, eu vou manter aqui a ideia que vai ser um projeto do WebInfo, o tipo desse arquivo. Eu teria outras alternativas aqui, como por exemplo arquivos da Microsoft Access, de extensão MDB, ou de extensão ACCDB,
Eu poderia também fazer importação de arquivos do Excel, olha, as versões de 97 a 2003 ou as versões a partir de 2007 seria o XLSX, né? Arquivos de extensão SQL também, de extensão CSV ou MySQL, né? Ou PostgreSQL. Então a gente tem aqui diversas alternativas para conseguir fazer a importação desses conjuntos de dados correlatos. Na verdade, eu vou tentar fazer a importação dos dados correspondentes àquele questionário que eu simulei nas outras aulas, envolvendo ali o algoritmo. Então, como era um projeto do AppInfo, eu vou manter essa alternativa aqui comigo. Eu vou procurar pela pasta que envolve esse conjunto de dados. Clicando aqui no Browser, eu vou procurar esse conjunto de dados que está numa pasta. Eu guardei ali com muito cuidado. Vou procurar por essa pasta aqui, a pasta Projetos, Algoritmo. Eu vou clicar aqui no arquivo PRJ, que está salvo desde o projeto do meu questionário. E ele me exibe, né? No caso, está correspondendo a um questionário, que ele está chamando aqui de forms, né? E eu vou clicar aqui em questionário 1, que é o questionário que eu respondi de fato. Enquanto você não clicar aqui, esse campo de OK, que vai me permitir fazer a leitura, concluir a leitura do conjunto de dados, não vai ser habilitado. Então, eu clico aqui em questionário 1, que foi o nome que eu dei lá no meu questionário, clico em OK, ele começou a fazer a leitura do conjunto de dados. Ele leva algum tempo para isso. Vocês percebem que ele já exibe aqui em Program Editor a linha Read e passa entre chaves o caminho que eu procurei esse conjunto de dados. Ou seja, a partir dessa execução, inclusive ele diz aqui qual seria o nome do conjunto de dados após esses dois pontos. Se eu selecionar essa linha, vamos supor que eu guarde, que eu salve essas linhas de comando. Se eu selecionar essa linha e clicar em Run, eu vou rapidamente acessar esse conjunto de dados sem precisar passar por esse aperreio, sem precisar desperdiçar esse tempo, clicando a partir do meu mouse aqui, usando a função Read. Então está aqui a primeira leitura do meu conjunto de dados. Ele informa o caminho para esse conjunto de dados aqui em cima também, no output. Tá? Ele me informa que a quantidade de registros equivale a 51, ou seja, na verdade eu simulei a aplicação daquele questionário por 51 vezes. Ele informa também que a data de acesso foi essa data de hoje, é 16/17. Bom, para eu conseguir visualizar esse conjunto de dados, eu vou ensinar agora para vocês um comando, como usar um comando que está aqui na aba de Statistics. Seria o comando list, aquele mesmo comando que eu ensinei a vocês a usar lá quando a gente estava respondendo ao nosso questionário, o módulo Enter Data. Então, quando eu clico aqui em list, ele já me abre essa tela, passando aqui para Variables, um asteriscozinho, ou seja, eu posso dizer que eu quero exibir todas as colunas daquele meu conjunto de dados original. Então, se eu clicar aqui em OK agora, ele vai me exibir todo mundo. Então, eu tenho os 51 registros. E aí vocês vão perceber que ele destaca informações ou variáveis que, na verdade, não fui eu quem criou propriamente. Por exemplo, essa coluna Rec Status não fui eu que criei. A coluna Global Record ID, que serve para a própria comunidade do AppInfo, ou seja, a CDC, para poder fazer um controle de conjunto de dados ao redor do mundo, se eu quiser disponibilizar, por exemplo, esse conjunto de dados para a comunidade em geral. Então esse ID vai ser uma chave única para cada linha que eu registrei junto ao banco de dados global do AppInfo. A questão do login e da máquina, no caso, esse é o nome do meu computador e esse é o meu login, essa informação também não fui eu, foi o próprio AppInfo que registrou, né? A data de primeiro salvamento também não fui eu, foi o AppInfo. Inclusive, em relação ao salvamento, aqui tem o registro do primeiro salvamento e aqui do último, né? Então essas primeiras informações, desde Unique Key até
Fkey são informações que o próprio AppInfo registrou por mim, não fui eu. E apenas após isso é que tem as informações que eu realmente fui registrando. Aí vocês vão perceber ó, que eu tenho todos os dados que eu fui simulando aqui. O município em que reside, o outro município, né? O IMC correspondente à altura e ao peso das pessoas, a idade correspondente àquela data de nascimento que a pessoa registrou anteriormente de maneira automática, né? Então está tudo aqui. Tudo aqui. Eu vou fechar aqui. Ó. Se eu não quisesse essas primeiras informações na minha exibição de tela, eu poderia dizer, olha, Unique Key, esse Rec Status, Global Record, eu não quero nada disso. Vou ensinar vocês a fazer isso agora. Vou fechar aqui. Aí vocês vão perceber que o comando list que eu usei com o mouse, ele pode ser reexecutado a partir desse comando que fica guardado aqui no editor de programas. Ó. List * security table. Se eu clicar aqui no list novamente e disser que eu quero todo mundo, com exceção das variáveis que eu vou marcar aqui agora, então eu não quero essa Unique Key, eu não quero esse Rec Status, eu não quero esse Fkey, eu não quero esse Global Record ID, só ilustrando aqui para vocês, né? Então eu estou informando que quero todo mundo, eu quero todo mundo. Se eu desmarcar essa opção, olha, eu vou selecionar apenas essas 4 variáveis. Mas se eu marcar essa opção, eu vou dizer que eu quero todo mundo, com exceção dessas 4 variáveis aqui. Inclusive eu tenho a opção de imprimir em grid ou de imprimir de uma maneira exportável, né? De maneira a criar um arquivo externo. Se eu clicar aqui em OK, ó, ele vai me retornar todo mundo, excetuando-se aquelas variáveis que eu não estava interessado. Por exemplo, aquela Unique que já não está mais aqui. Aí vocês vão perceber ó, que se eu selecionar esse comando em especial e clicar em Run Commands, ele vai me retornar esse comando como se eu tivesse ido todo aquele caminho com o mouse. Então, quando eu digo que o AppInfo ele é pedagógico para quem deseja se aproximar de linguagem de programação, é por causa dessas alternativas que ele vai nos construindo, e à medida que você vai usando o mouse, ele vai te informando quais seriam os códigos correspondentes. Uma coisa bacana de se fazer seria, inclusive, você salvar esse editor de programas aqui. Você pode clicar em salvar aqui, ó. E aí você teria chance de salvar dentro do projeto Alcoolismo, nesse caso, esse programa. E você pode escolher um nome para esse programa, né? Eu vou colocar aqui que o nome do programa vai ser Alcoolismo. E que o autor sou eu próprio. Vou clicar em OK aqui. Ele salvou essas linhas de código. Uma outra coisa interessante que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Construir distribuições de frequência. Se vocês clicam aqui em Frequencies, vocês têm chance de escolher aqui, no caso desse campo, Frequency Off. Você escolhe qual a variável. Por exemplo, eu tenho uma variável super importante, que é a última, que pergunta se a pessoa se considera alcoólatra ou não. Que é essa C9 aqui. Ó. Outra pergunta super importante é se ela costuma consumir bebida alcoólica nas suas refeições. Uma outra questão importante é sobre a zona em que ela reside. Então, eu estou selecionando aqui algumas variáveis sobre as quais eu tenho interesse de estudar a distribuição de frequências. E a gente tem chance de reprisar a ideia de distribuição de frequências que eu já apresentei ali no módulo de introdução à estatística.
Quando eu clico aqui em OK, inclusive vocês têm aqui outros campos, ó. Vocês podem definir pesos, né? Vocês podem definir qual seria o nome dessa tabela de saída que vocês desejam gerar. Vocês podem também definir estratificações. Então, alguns desses campos a gente nem costuma utilizar, né? Por exemplo, esse weight a gente não costuma utilizar tanto. Daqui a pouco eu falo também sobre Stratify By. Bom, de qualquer maneira, clicando aqui em OK agora, o comando que eu teria executado de fato seria esse FREC, ó, informando sempre com espaços entre as variáveis que eu desejo construir a distribuição de frequência. E aqui nessa tela de output, aparece no cabeçalho o comando que eu executei e em seguida as distribuições de frequência e uma alternativa gráfica também aqui. Por exemplo, para a variável se a pessoa se considerar alcoólatra, eu teria aqui nas minhas simulações que 20 das 50 pessoas elas se consideram alcoólatras e 30 não. Consequentemente, 40% das pessoas se considerariam alcoólatras. Aqui a gente também tem uma coluna de percentuais acumulados, ou seja, 60% das pessoas estão nesse primeiro grupo e 100% das pessoas estão no acúmulo entre o segundo grupo e o primeiro grupo, que a gente chama de distribuições acumuladas. E aqui na última coluna dessa tabela a gente tem uma pequena figurinha, né? A gente tem barras horizontais, onde essas barras horizontais elas têm uma dimensão diretamente proporcional às frequências. Então vocês vão perceber que a barra do No é maior do que a barra do Yes, porque o No ele teve 60% de ocorrências e o Yes teve apenas 40%. Vocês vão perceber que tem também informações sobre o intervalo de confiança, que a gente vai poder dedicar algum tempo em seguida. Tem a ver com o conteúdo do intervalo de confiança também, pode dedicar isso a um segundo momento. Aqui eu tenho também os conteúdos em relação à zona em que a pessoa reside. Então eu perguntava a zona em que a pessoa tinha sua residência. Das 50 pessoas, 21 eram da zona rural e 29 eram da zona urbana. Ou seja, 42% da zona rural e 58% da zona urbana. Outra brincadeira que pode ser feita a partir desse comando frequencies é a ideia das estratificações. Então eu poderia, por exemplo, ter selecionado aqui a questão se a pessoa se considera alcoólatra e estratificado pela zona em que ela reside. Então, para cada valor da zona em que reside, ou seja, rural e urbana, a gente vai ter uma distribuição de frequências para a condição de classificação da pessoa em relação ao alcoolismo. Aqui aparece o comando, ó, no cabeçalho, o resultado. E em seguida, a gente tem aqui, ó, que para as pessoas que residem na zona urbana, 37,93% se dizem, né, alcoólatras e 62% aproximadamente se dizem não alcoólatras. Já para o pessoal que reside na zona rural, a gente tem que também, ó, por volta de 42%, 43% se dizem alcoólatras e 57% se dizem não alcoólatras. E a gente tem chance de promover um estudo comparativo entre os dois grupos. Ó. Então, aparentemente, dentre as pessoas da zona rural, a gente tem uma incidência de alcoolismo autodeclarado um pouco maior do que para quem reside na zona urbana. Então, quem reside na zona urbana se autodeclara alcoólatra num percentual de aproximadamente 38%, enquanto que dentre o pessoal da zona rural, essa proporção beira ali os 43%. Naturalmente é uma diferença pequena, né? Você pular ali de 38% para 43%. É possível que essa diferença tenha se dado simplesmente devido ao acaso,
Por exemplo, eu estou aqui com, vamos supor que esses dados fossem realistas, fossem verdadeiros, né? Eu ainda estaria com a amostra envolvendo 50 indivíduos apenas, né? Então, talvez essa diferença tenha se dado ao acaso ou não. Para isso, existem os estudos estatísticos mais sofisticados. Nesse caso aqui, estudos bioestatísticos mais sofisticados. Existe ainda uma alternativa mais simples de construir essas distribuições de frequência bivariadas, através desse comando tables. Então, quando eu clico em table, eu posso informar aqui qual seria, por exemplo, uma variável de exposição. Tipo, será que realmente a zona em que a pessoa reside, ela é um fator de exposição para o fato da pessoa se autodeclarar alcoólatra? Será que estar na zona rural expõe mais as pessoas ao alcoolismo do que estar na zona urbana? Essa é a pergunta que a gente tentou responder anteriormente usando a função frequencies e o stratify, né? Aqui a gente não precisa usar a estratificação para estudar essas duas variáveis. Quando eu clico aqui em OK, eu tenho a distribuição de frequências bivariada envolvendo a zona em que a pessoa reside e a variável de autodeclaração em relação a ser alcoólatra ou não. E aqui a gente tem esses resumos. Ó. A gente teria os percentuais por linha, os percentuais por coluna. A gente tem aqui também as frequências absolutas. E aí vocês vão perceber que ao lado dessa tabela, dessa distribuição, a gente tem um desenhozinho que também destaca essas frequências absolutas. Quanto maior for o quadrado, maior vai ser a frequência correspondente na nossa distribuição bivariada. Vocês vão perceber aqui que absolutamente, olha, esses pessoas que se declaram não alcoólatras e que são da zona urbana, vocês vão perceber que esse 18 é o maior dos números que a gente tem aqui nas ocorrências cruzadas entre a zona e a pessoa se autodeclarar alcoólatra ou não. Então eu tenho 18 pessoas que são da zona urbana e que não se declaram não alcoólatras. Eu tenho 9 pessoas que são da zona rural e que se declaram alcoólatras, 11 da zona urbana que se declaram alcoólatras e 12 da zona rural que não se declaram alcoólatras. Desses 4 números absolutos, o 18 é o maior. A caixinha dele é a maior. Desses 4 números, o menor deles é o 9. A caixinha do 9 é a menor. Então, esse desenho ilustra a ideia dessas frequências absolutas. Vocês percebem que o 12 e o 11 eles são mais próximos, consequentemente, as caixinhas deles são mais próximas. E aí, como é que eu leio essa tabela? Né? Eu tenho aqui, além dessas frequências absolutas, eu tenho também as frequências relativas pelo total das linhas. Por exemplo, eu tive 21 pessoas da zona rural. Dessas 21, 9 se autodeclararam alcoólatras. 9 sobre 21 me dá cerca de 43%. Já 12 das 21, ou seja, cerca de 57%, se declaram não alcoólatras. Já na zona urbana, olha, o total foi de 29 pessoas, das quais 11, ou seja, cerca de 38%, se declaram alcoólatras. E cerca de 62%, ou seja, 18 sobre 29, se declaram não alcoólatras. A gente pode ter também um percentual nas colunas. Então, por exemplo, das pessoas que se declaram alcoólatras, que foi um total de 20, olha, 9 são da zona rural, ou seja, 45%. Enquanto que 55% são da zona urbana, ou seja, 11 pessoas. Então, de 20, 11 são da zona urbana e 9 são da zona rural. Enquanto que de 30 pessoas que se declaram não alcoólatras, cerca de 60% são da zona urbana, ou seja, 18, e cerca de 40% são da zona rural, ou seja,
12 dessas 30 pessoas. Então aqui a gente tem de fato uma mesma tabela, diversas informações em relação a essas questões bivariadas. Os demais conteúdos da função table a gente também vai deixar para ver no segundo momento. Um momento mais dedicado a estudos inferenciais e analíticos. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.